Olá a todos, eu sou Emanuel Valério Pereira, membro do PET, do curso de Engenharia de Computação. Irei dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Hoje, na aula 10, iremos tratar sobre a integração por expansão em frações parciais. Bem, o objetivo principal de expandir uma razão de polinômios por frações parciais é simplesmente para facilitar o cálculo da integral. E dentro desse escopo vai ter situações que pode ser necessário também realizar a divisão de polinômio. Então aqui é a forma, de uma fração aqui de polinômios, p de x, a integral de p de x sobre q de x dx. A divisão de polinômios ela vai ser necessária no momento em que o grau do meu numerador, p de x, polinômio p de x, for superior ao grau do denominador q de x. Então, nesses casos, a gente vai poder reescrever a integral de p de x, q de x, como a de x mais r de x sobre q de x. A gente vai dar aqui um exemplo básico para ter ideia de quem vai ser esse polinômio a de x. No caso, r de x será o resto. Um exemplo básico que pode ser utilizado, por exemplo, é a divisão de 5 por 2, onde 5 seria meu p de x e 2 o meu q de x, que é o divisor. Meu p de x é o divisor e o q de x é o dividendo. Aqui é o meu p de x e aqui q de x. Bem, dividindo 5 por 2, eu teria 2 aqui, multiplicando daria 4 e teria resto 1. Esse resto iria chamar de r de x e aqui a de x. Então, nessa base aqui, a gente pode reformular essa divisão de polinômios, no caso aqui representado por dois escalares, mas pode ser generalizado para polinômio. P de x, q de x. Meu p de x nada mais é do que r de x vezes q de x, aliás, a de x vezes q de x mais r de x. A de x vezes q de x mais r de x, repetindo aqui o denominador, q de x. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a de x mais r de x sobre q de x, conforme pode ser observado aqui. Então isso vai ser realizado quando o grau do polinômio do numerador for maior do que o grau do polinômio do denominador. As frações parciais são realizadas nesses casos e os casos em que isso não é necessário também. Eu realizo frações parciais simplesmente com o objetivo de facilitar o cálculo da integral. A gente vai observar agora alguns casos de uso da expansão em frações parciais. Continuando agora com o caso 1, por expansão em frações parciais, a gente tem o caso em que as raízes do polinômio do denominador são todas reais com multiplicidade de 1. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com polinômios do grau do denominador, obviamente maior do que o do numerador, onde eu não vou necessitar fazer a divisão de polinômios, e eles têm multiplicidade de 1, ou seja, esses termos então é elevado ao expoente 1, e nesses casos a expansão por frações parciais se dá dessa forma, Aqui é um exemplo, 1 sobre x menos m vezes x menos m será representado por a sobre x menos m mais b sobre x menos m. Como todos têm essa multiplicidade de 1, eu posso dividi-los dessa forma. Para encontrar os valores de a e b, eu posso fazer essa multiplicação, passar esses termos multiplicando para o lado direito. Nesse caso aqui eu teria o seguinte, que o meu polinômio do numerador, que é 1, seria igual a, que multiplica x menos m, mais b, que multiplica x menos n. Então, dessa forma, eu posso fazer aqui os cálculos, fazer a comparação com o grau do meu lado esquerdo, da igualdade, e encontrar os valores de a e de b. Isso vai ser melhor trabalhado em questões posteriormente. No caso 1, a gente trabalhou com o caso em que as raízes do meu polinômio do denominador são todas reais com apenas uma multiplicidade. No caso 2, a gente vai ter o grau do meu polinômio, aliás, o grau do polinômio do meu denominador com uma multiplicidade não necessariamente 1. Então a gente pode observar aqui que um dos termos aqui fracionados do denominador tem uma multiplicidade de 2, um termo quadrático aqui. E também tem um de multiplicidade de 1. Então não necessariamente ele vai ser só 1,
ou só 2, ou pode ser também elevado ao cubo. Então, para qualquer valor maior que 1, nesse caso a gente trabalha com o caso 2, que ele nada mais é definido dessa forma, né? Eu terei A sobre x menos n, posteriormente b sobre x mais m, que é outro termo do meu denominador, mais c sobre x mais m ao quadrado. Então essa é a formulação de uma expansão em frações parciais quando o grau do meu polinômio do denominador ele não tem multiplicidade necessariamente 1, pode ser superior. Da mesma forma, no caso 1, para resolver isso, eu passo o meu termo do denominador multiplicando do lado direito. Então, eu teria 1 igual a que multiplica x mais m ao quadrado, mais b, que iria multiplicar x menos n, x mais m, e c, que multiplica x menos n. Então, dessa forma, equacionando com o polinômio da esquerda, que é o polinômio do numerador, eu iria descobrir os valores de A, B e C e iria reescrever essa fração, agora em termos de frações parciais mais simples, para possivelmente resolver uma integral com maior facilidade. Dando continuidade, iremos resolver agora exercícios tratando do caso 1 e caso 2. Um exemplo de uma integral que cai no caso 1, né? Aqui a gente pode observar que o grau do numerador ele é inferior ao grau do denominador, então não vou ter a necessidade de fazer divisão de polinômio, mas a gente pode representar isso por frações parciais para melhorar, né, tornar mais fácil o desenvolvimento dessa integral. Então eu posso reescrever ela da seguinte forma: integral 6x ao quadrado menos 2x menos 1. Posso colocar x em evidência. 4x ao quadrado menos 1. Pronto, reescrevendo aqui a integral, a gente tem que ela foi nessa forma, né? 6x ao quadrado menos 2x menos 1 sobre x vezes 2x menos 1, 2x mais 1. Então agora ela está na forma para se aplicar, né, o caso 1 de frações parciais. Então, como a gente viu anteriormente, trabalhando só com os polinômios, né, eu vou ter o seguinte: seja esse polinômio do numerador p de x e o do denominador q de x, eu vou poder reescrevê-los da seguinte forma: 6x ao quadrado menos 2x menos 1. Como são termos apenas com expoente 1, né, multiplicidade 1 do primeiro caso, eu posso escrevê-los dessa forma: a sobre x mais b 2x menos 1 mais c sobre 2x mais 1. Então, 6x ao quadrado menos 2x menos 1 será igual a A vezes 2x menos 1, 2x mais 1, mais B vezes x vezes 2x mais 1, mais C vezes x vezes 2x menos 1. Então, multiplicando os termos aqui, a gente vai ter 2xa menos A, aliás, A que vai multiplicar esse termo que a gente tinha reduzido, né? No caso é 4x ao quadrado menos 1, mais 2bx ao quadrado, mais bx, mais 2cx ao quadrado, menos cx. Isso aqui vai ser 4x ao quadrado A, menos A, mais 2bx ao quadrado, mais bx, mais 2cx ao quadrado, menos cx. Colocando os termos aqui correspondentes ao termo, né, do polinômio, eu vou ter 4a mais 2b mais 2c, que multiplica x ao quadrado. E multiplicando x, eu vou ter b menos c
multiplica x, e eu tenho apenas o termo a aqui no caso. E eu vou comparar isso, né, com o polinômio do numerador, que é 6x² menos 2x menos 1. Então, para garantir que essa igualdade seja satisfeita, esse termo tem que ser igual a 6, esse termo tem que ser igual a menos 2 e menos a tem que ser igual a menos 1. Então, vai ficar da forma 4a mais 2b mais 2c tem que ser igual a 6. B menos C igual a menos 2. Então, colocando os termos, né, que multiplicam x², x e o termo independente ali, comparando com o lado esquerdo, eu vou ter que todo esse termo tem que ser igual a 6, que é o que multiplica x² do lado esquerdo, assim sucessivamente. Então, montando esse sistema e resolvendo, eu vou ter que o meu valor de A vai ser 1, B menos 1/2 e C 3/2, né? Então, agora eu vou reescrever essa minha integral em função dessa fração parcial, né, dessa soma de frações parciais, baseado nos valores de A, B e C que eu encontrei. Então, essa integral aqui, ela vai poder ser reescrita da seguinte forma. A, que é 1 sobre x dx. Aqui eu tenho uma soma de frações, então a integral da soma vai ser a soma das integrais, então eu vou poder fazer isso. B é menos 1/2, como é a constante eu posso colocar para o lado de fora, menos 1/2 da integral de 1 sobre 2x menos 1, mais o terceiro termo lá que é 3/2 da integral de 1 sobre 2x mais 1 dx. Pronto, então a gente conseguiu reestruturar nossa integral inicial em termos de somatório de integrais mais simples, né, compostas pelas frações parciais. Então a ideia principal foi alcançada, que foi simplificar uma integral que seria bastante complicado resolvê-la dessa forma, para uma simples soma de integrais, como a gente vai poder observar, né? No caso, essa a gente já pode colocar o resultado dela, que seria ln de x, mais uma constante C1. Resolvendo a segunda, a gente poderia usar uma substituição de variável, né? Menos 1/2 da integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Eu posso chamar u de 2x menos 1, du é 2. Então eu vou ficar com menos 1/4 integral de 1 sobre u du. Isso aqui nada mais é do que menos 1/4 do ln de u, que é 2x menos 1, mais uma constante C2. Esse é o resultado da segunda integral. E da terceira, seguindo a mesma forma, né, a gente vai usar a substituição de variável u. Então vai ser 3/2 a integral de 1 sobre 2x mais 1 dx, sendo u igual a 2x mais 1, du será 2. Então eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 3/4 da integral de 1 sobre o du, ou seja, isso aqui é 3/4 do ln de 2x mais 1. Então, de uma forma bem mais simplificada, a gente conseguiu resolver as três integrais. Então, concluindo, o resultado da integral principal, né? Aqui mais uma constante C3, né? Então a gente pode somar, dizer que a constante C é a soma das constantes individuais. Eu vou chamar isso tudo de uma constante só. Então eu vou ter ln de x mais 3/4 do ln de 2x mais 1, menos 1/4 do ln de 2x menos 1 mais c.